Fala, meu povão do oitavo ano, tudo certo com vocês? Inicialmente, eu quero dizer que é um prazer inenarrável estabelecer esse contato virtual com vocês. E nessa aula de hoje vamos falar sobre ângulos e triângulos. Dando uma dica, essa aula é bastante conceitual, ela é cheia de definições. E a minha dica é o seguinte: para ter um aprendizado efetivo, é bastante válido que vocês façam um resumo desses capítulos, porque vai depender mais de vocês do que de mim para fixar esses conteúdos. Então, façam resumo, abre os caderninhos de vocês, façam anotações, que dará tudo certo. Então, indo para a parte de aplicações de ângulos e triângulos, vamos verificar que esses conceitos, eles são bastante utilizados desde a antiguidade. Na minha imagem, do meu lado esquerdo, nós temos um triângulo de descarga. Esse triângulo de descarga, ele era bastante utilizado nas construções civis de antigamente. Nessa imagem, nós temos aí a porta de um túmulo de algumas cidadelas, e eles usavam esses triângulos de descarga justamente para evitar as grandes pressões, porque essas construções na antiguidade eram feitas de pedras, e pedras têm um peso muito grande, certo? Também encontramos muito aplicações de triângulos na construção civil. Nessa imagem do meu lado direito, nós temos essas barras aí que são paralelas, e no meio dessas barras que são paralelas, localizado bem nessa parte aqui de cima, nós temos esses triângulos bem aqui, que são chamados de treliça. A treliça, vocês vão verificar que são estruturas bastante utilizadas na engenharia para fortificar, certo? Para fortificar, no caso, colunas, para fortificar, no caso, pilares e diversas outras bases da construção civil. Ela é bastante forte porque ela evita o momento angular e o momento linear, que são conceitos que vocês irão aprender no ensino médio. Falando ainda um pouco da antiguidade, na minha imagem do meu lado esquerdo, nós vemos aí uma escrita cuneiforme gravada pelos povos suméricos em torno de 3.200 anos antes de Cristo. Os sumérios eram povos ali que viveram na Mesopotâmia, para ser mais preciso, no sul da Mesopotâmia. Esses povos eles desenvolveram uma ciência muito grande, principalmente nas áreas de engenharia, matemática e física. Diferentemente dos povos que viviam ali em volta do rio Nilo, nas regiões ali da Mesopotâmia, acontecia grandes inundações, certo? O rio Eufrates e o rio Tigres, ele tinham enchentes que eles não conseguiam ter uma previsão. Então, eles colocavam ali no caso, a sua plantação, e quando menos esperava, ela inundava. Então, para evitar esse tipo de desastre, eles começaram a construir grandes represas nessas regiões. Com as construções dessas grandes represas, eles desenvolveram grandes habilidades geométricas, aritméticas, algébricas e de construção civil. Nessa pedra aí de argila, nós conseguimos notar que tem, no caso, um retângulo. Esse retângulo tem uma diagonal dividindo em dois triângulos retângulos que nós vamos aprender mais à frente. E olha só, a figura do meu lado direito, nós temos um barco à vela, no caso aí, que apareceu a primeira vez por volta da Idade Média. Se observarem a estrutura desse barco, vão ver que ele é feito ali por estruturas triangulares. Falando mais um pouco da construção civil, das estruturas de pontes e das ferramentas que são utilizadas na construção civil,
do meu lado esquerdo, nós temos uma ponte. Essa ponte, da mesma forma que eu falei ainda há pouco, a estrutura dela é toda feita por treliça, justamente por aquele mesmo motivo que eu falei anteriormente. A treliça são estruturas da engenharia que evita ali o momento linear, o momento angular, o momento flertor. Quem tiver curiosidade em relação a isso que eu estou falando, por favor, pesquisem. Aqui em Brasília nós temos treliça no ginásio Ulisses Guimarães. Se um dia vocês tiverem a oportunidade de ir lá e olhar para cima, você vai ver que a estrutura do teto é toda feita de treliça. E observe esse guindaste que está do meu lado direito. Esse guindaste que está do meu lado direito, toda a sua estrutura do guindaste também é feito por triângulos. Esses triângulos aí dessas estruturas também são chamadas de treliça. Certo? Então, isso daí foi uma motivação sobre aplicações no cotidiano dessa ferramenta. E agora nós passamos a falar um pouco de ângulo. Então, olha só, o ângulo, ele tem duas regiões. Ele tem a região que é dita convexa, certo? Que é essa bem daqui. E nós temos também a região que é dita não convexa. Então, olha só, um ângulo, para ele ser formado, nós precisamos de duas semirretas. Essas duas semirretas são ligadas por uma origem que fica nesse pontinho bem aqui, que chamamos de vértice. Então, olha só, para onde a boca dessas duas semirretas é virada, nós chamamos de região convexa. E o lado de fora dessa boca, digamos de maneira bem informal, é a região não convexa. No entanto, nós temos ângulos tanto na região convexa, tanto na região não convexa. E aí cabe ao enunciado da questão dizer qual dos lados nós vamos tratar, trabalhar, fazer os cálculos, ou então a gente pode escolher o que mais nos convém. Falado isso, nós passamos para os elementos dos triângulos, que é mais ou menos o que eu falei anteriormente. Certo? Um triângulo, ele tem uma origem, que eu acabei de falar, que é o vértice desse triângulo, e tem duas semirretas. No caso, a primeira semirreta é a semirreta que tem o ponto O e o ponto A, então esse daqui é um lado desse ângulo, e nós temos a outra semirreta, que é o lado OB, certo? E aqui dentro dessas semirretas nós temos a região convexa, essa região convexa que delimita o ângulo convexo. E aqui do lado de fora também nós temos o ângulo que chamamos de não convexo. Mas para identificar, quando falamos de ângulos, nós usamos a seguinte notação, AOB. E este chapeuzinho em cima do O, bem aqui, ó, que vocês podem verificar, isso quer dizer que nós temos um ângulo formado por essa região aqui, A, ângulo B. Certo? Tranquilo? E agora nós passamos aí a fazer algumas classificações conforme a medida. E eu vou começar falando dessa classificação por esse terceiro quadradinho bem aqui, ó. Sabemos que uma volta completa tem 360 graus. Por exemplo, um dia tem 24 horas. Então, quando a Terra ela dá uma volta de 360 graus, ou seja, ela dá uma volta de 360 graus, dizemos que temos um dia. Então, se a gente observar essa figura bem aqui, ó, nós temos essa região aqui delimitada por esse círculo azul. Essa região quer dizer que esse ângulo ele deu uma volta de 360 graus. E nós temos aqui a representação por essas duas semirretas. As semirretas OA, origem A, e a semirreta OB. E esse símbolo de azul significa que deu uma volta de 360 graus. Uma representação também, quando se trata de ângulos, é essa representação bem aqui, ó, é a medida A, origem B.
e ele fala que é igual a 360 graus. Mas se ele não dá uma volta completa, por exemplo, ele dá apenas uma meia volta. Então, meia volta é metade de 360. Então, metade de 360, nós temos um ângulo de 180 graus. Então, observa bem, olha só, aqui, ó, apenas meia volta. Então, nós temos esse lado bem aqui, que é o lado origem B, e o lado origem A. Esse ângulo também ele é chamado de ângulo raso, e um ângulo raso tem uma medida de 180 graus. Então, todo ângulo que tem uma medida de 180 graus, nós chamamos de ângulo raso, então um ângulo de meia volta. E a sua notação é representada dessa forma, que está bem aqui, ó. Medida A, origem B, e com o chapeuzinho em cima do O, certo? Agora nós temos também um ângulo que ele não tem, que ele tem no caso 0 graus. Se você observar aqui, ó, a figura 2 e a figura 3, nós temos essa região azulada bem aqui. Se você observar essa primeira figura, vai verificar que não tem nenhuma região azulada. Isso significa que a semirreta origem A e a semirreta origem B, elas estão sobrepostas, elas são coincidentes. Por elas ser coincidentes, estar uma em cima da outra, não conseguimos estabelecer nenhum tipo de ângulo. Por esse motivo, dizemos que a medida desse ângulo é de 0 graus. Compreendido? Faça uma reflexão em relação a esses três primeiros aqui, tentem se familiarizar, que vocês vão compreender perfeitamente essas definições. Também temos a classificação em relação ao tamanho desse ângulo, né? Olha só, todo ângulo que tem uma medida de 90 graus, nós dizemos que esse ângulo é um ângulo reto. E observa bem esse ângulo reto, que ele é importantíssimo para estudarmos teorema de Pitágoras. Façam anotações. O ângulo reto é um ângulo importantíssimo para estudar teorema de Pitágoras. E quando estivermos estudando física, vocês vão ver que é importantíssimo para a decomposição de forças. Então, todo ângulo que tem uma medida de 90 graus, certo? Eu falo que é um ângulo reto. Agora faz o seguinte, olha para o cantinho da parede, ou então para o cantinho do teto. Verificaram? Então, olha só, a parede e o teto, então a parede e o chão têm um ângulo de 90 graus. Então, eu posso dizer que a parede da minha casa e o teto, ou então a parede e o chão, tem um ângulo de 90 graus bem aí. Ou seja, ó, aqui é a minha parede, certo? E aqui é o meu chão. Temos um ângulo de quê? De 90 graus, exatamente 90 graus. E aqui é a representação desse ângulo de 90 graus. Podemos também classificar um ângulo como agudo ou então obtuso. Agora observa bem, todo ângulo, certo, que está entre 90 e 0, não podendo ser 90 e não podendo ser 0, nós dizemos que esse ângulo é um ângulo agudo. Então, por exemplo, o ângulo de 79 graus, ele não é menor do que 90, não é maior do que 0, então eu posso dizer que 79 é um ângulo agudo. Um ângulo de 10 graus, ele é o quê? Também um ângulo agudo. Agora, o que é um ângulo obtuso? Ele é maior do que 90, certo? E menor do que 180. Ele não pode ser 90, porque se ele for 90, ele vai ser um ângulo reto. Ele não pode ser 180, porque se ele for 180, ele vai ser um ângulo raso. Então, se eu perguntar, um ângulo de 150 graus, ele não é maior do que 90? Ele não é menor do que 180? Então, eu posso dizer que é um ângulo que obtuso. Então, existem vários ângulos obtusos. Se estiver entre 90 e 180, ele vai ser 110, 130, 179, 155, tudo é ângulo obtuso. Aqui, ó, sendo, por exemplo, 51, 52, 10, 13, 15, 19, 17, vai ser o quê? Um ângulo agudo. Tranquilo em relação a essas definições?
Façam as anotações, façam os esqueminhas de vocês, façam esses desenhos no seu caderno, porque vocês vão conseguir fixar bem essas definições. Avançando aqui, falando agora sobre ângulos adjacentes. A palavra adjacente, ela significa lado. A palavra adjacente, ela significa aquilo que está ao lado. Então, nessa figura, nós temos dois ângulos. Esse ângulo representado por essa região rosa e esse ângulo representado por essa região azul. Então, eu posso falar que meu ângulo rosa e meu ângulo azul, eles são adjacentes, certo? O que significa um ângulo adjacente? Toda vez que eles tiverem um lado em comum, ou seja, olha só, origem B não é um lado desse ângulo azul aqui, ó, ele faz parte de um lado. E esse ângulo origem B, ele também não faz parte do lado desse ângulo rosa. Se ele faz parte de um ângulo azul e faz parte de um ângulo rosa, eu vou dizer que esses ângulos são adjacentes, certo? Está um ao lado do outro. E também posso denominar esses ângulos de ângulos consecutivos. O que é uma coisa consecutiva? Quando eu estou assistindo uma série, por exemplo, eu assisto o primeiro episódio, o segundo episódio, o terceiro episódio. Então, eu assisti esses episódios consecutivamente, ou seja, um do lado do outro. Então, é a mesma coisa que eu estou dizendo bem aqui. Se tem um ângulo que está um do lado do outro, eu vou dizer que eles são adjacentes ou então ângulos consecutivos. Tudo bem, galera, em relação a esses conceitos? Nós também temos o que chamamos, que chamamos de bissetriz de um ângulo. Observe essa primeira figura bem aqui, ó. Essa primeira figura nós temos um ângulo de 50 graus. Nós temos o lado origem A, nós temos o lado origem B, e a sua representação está localizada bem aqui. Então, a medida desse meu ângulo, que tem esses dois lados, é 50 graus. Se eu pegar uma semi-reta, partindo da origem, e cortar exatamente a metade desse ângulo, vai ficar 25 para um lado e 25 para o outro. Então, eu vou dizer que essa semi-reta, que é a bissetriz de um ângulo, é uma semi-reta que parte da onde? Da origem, dividindo esse ângulo em duas partes iguais. E eu também posso dizer que esse ângulo bem aqui, eles são adjacentes, são ângulos consecutivos, pois estão um do lado do outro. E essa parte de baixo eu trago a definição do que é bissetriz de um ângulo. Olha só, bissetriz de um ângulo é a semi-reta de origem no vértice desse ângulo, que denomina no vértice desse ângulo que determina com seus lados dois ângulos adjacentes congruentes. Adjacente significa lado a lado, congruente significa iguais. Então, a palavra congruente, congruência, significa dois ângulos iguais. Na geometria, temos muitas dessas definições. Então, congruente significa iguais. Então, olha só. Então, esse lado aqui, ó, origem, P, ele se torna a bissetriz, dividindo em dois lados congruentes, em dois lados iguais. Compreendido isso daí? Termos novos na vida de vocês? Mas é assim mesmo, rapidinho a gente se adapta. Também temos o que chamamos de ângulos complementares. O que é um ângulo complementar? Lembra daquela imagenzinha lá quando eu falei de ângulo reto? Ângulo reto, ele tem um ângulo de quê? De 90 graus. Então, dois ângulos, eles são complementares quando a soma desse ângulo roxo mais a soma desse ângulo verde dá 90 graus. Então, dois ângulos são complementares quando a soma dos dois ângulos, esse ângulo roxo e esse ângulo verde, a soma desses dois ângulos for 90 graus. Então, todo ângulo complementar, a soma dá exatamente 90 graus. É isso que essa imagem está dizendo. E aí nós dizemos que esses dois ângulos aqui, eles são adjacentes, certo? São adjacentes porque está um do lado do outro. São adjacentes complementares, porque a medida
é igual, a soma é igual a 90 graus. Tranquilo? Então, toda vez que depararmos com essa figura e tiver esse símbolo aqui, ó, esse quadradinho com essa bolinha no meio que está bem ali na origem, automaticamente dizemos que isso daí é um ângulo reto, e um ângulo reto, a medida dos seus dois ângulos, no caso, quando houver uma divisão, eu falo que são ângulos complementares, certo? E cada ângulo desse daqui, ó, o verde e o roxo, nós dizemos que eles são um complemento do outro. Se ele me dá um valor para o verde, eu somando com o valor do roxo, tem que dar quanto? Exatamente isso mesmo que você pensou, 90 graus. Nós também temos os ângulos que são chamados de suplementares. Ângulos que são suplementares são ângulos que a sua soma dá 180 graus. Lembraram dessa figura aqui, ó? Vou voltar no slide acima para vocês verificarem do que eu estou falando. Olha só essa figura aqui, ó. O ângulo complementar, nós vamos ter essa imagem. E se tivermos aqui uma semirreta cortando, então vai ser um complementar do outro. Agora observe esse ângulo raso, que chamamos de ângulos de meia volta, certo? Memorize essa imagem bem aí. Agora vamos voltar lá para onde que estávamos falando, ó. Complementar, viu? Igual a figura lá do ângulo reto. E temos o suplementar, que é igual à figura do ângulo rosa. Então, a soma de dois ângulos, certo? Se ela dá 180 graus, eu vou dizer que esses ângulos são suplementares. Então, eu somando o ângulo azul com o ângulo verde, a soma desses dois ângulos vai dar exatamente 180 graus. E dizemos que eles também são adjacentes, certo? Por que adjacentes? Porque está um do lado do outro. Então, eles são adjacentes e suplementares, porque a soma dá 180 graus. E cada ângulo é chamado de suplemento do outro. Então, o verde é suplemento do roxo e o roxo é suplemento do verde. Tranquilo? Passado isso, vamos falar agora de ângulos opostos pelo vértice. O que é um ângulo oposto pelo vértice? Lembrando que o vértice é aquele pontinho que passa, no caso, essa reta R, tá vendo? Essa reta R, essa reta S, elas se cruzam. Quando elas se cruzam, ela forma quatro ângulos bem aí. Nós temos o ângulo A, o ângulo B, o ângulo Y e o ângulo X. Então, olha só. O que é um ângulo oposto do outro? É um que está de frente para o outro. Então, por exemplo, eu vou dizer que o ângulo Y, ele é o ângulo oposto do ângulo X. Eu vou dizer que o ângulo A, ele é oposto pelo vértice ao ângulo B. Por que oposto pelo vértice? Porque tem um vértice bem aqui no meio, certo? Eu posso dizer também que o ângulo Y e o ângulo A, eles são adjacentes e consecutivos. Eu posso dizer também que o ângulo Y e o ângulo B também são consecutivos ou então adjacentes. Tranquilo, galera? Bem simples essas definições aí. E nós temos uma abreviação para ângulos opostos pelo vértice. Nós abreviamos escrevendo OPV, oposto pelo vértice. Tranquilo? Então, são essas definições. A minha dica é faça um resumo, porque é um conteúdo aí que eu posso colaborar apenas com essas explicações. A fixação vem por meio da leitura do livro, por meio de execução de exercício. Agora vamos executar alguns exercícios. Vamos nessa, então, fazer uns exercícios para fixar bem esses conceitos. Nesse primeiro exercício, nós temos 5 exercícios. Se vocês observarem bem, vai ver que é 1, 2, 4, 5 e 6. Do 2 eu pulei para o 3, mas é uma quebra de padrão, apesar de não ser proposital, mas não precisa ser na ordem. Então, olha só, o exercício número 1, ele fala o seguinte:
dois ângulos são adjacentes complementares, ou seja, dois ângulos estão um ao lado do outro e são complementares. Se eles são adjacentes, está um do lado do outro. Se eles são complementar, eu sei que a soma desses dois ângulos tem que ser igual a quanto? Isso mesmo, 90 graus. Então, olha só, vou fazer um desenho bem aqui, ó. Vou fazer um desenho. Eu tenho uma origem, e aí eu vou ter aqui, ó, um ângulo, certo? E um outro ângulo. Então, a soma dos dois, certo? Ó, eu tenho aquele símbolozinho bonitinho aqui que indica que esse ângulo aqui é de 90 graus. Mas só que ele fala o seguinte, que um ângulo, certo? Aqui, ó, eu vou dizer que essa região que eu vou fazer aqui de verde, certo? Ele fala que essa região aqui tem 48 graus. Mas só que agora eu vou continuar essa imagem aqui. Aqui eu vou dizer que é a minha origem, aqui eu vou chamar de A, aqui eu vou chamar de B. Tá vendo? Ele fala, ó, dois ângulos são adjacentes complementares. Então, eu tenho dois ângulos, está um ao lado do outro. Olha só, eu tenho um ângulo verde e eu tenho um ângulo rosa. Certo? Então, verde e um ângulo rosa, esse daqui eu não sei o valor dele. Mas ele me dá uma informação bastante importante, que eles são complementares, certo? Se eles são complementares, eu tenho que somar 48 mais x, tem que dar igual a quanto? 90 graus. Então, pensa comigo. Meu ângulo de 48 graus mais meu ângulo x, que eu não sei o valor, tem que dar quanto? 90 graus. Então, qual seria o valor que eu coloco bem aqui no lugar do x que daria 90 graus? Eu sei muito bem que nós não estudamos equações ainda do primeiro grau, mas vamos pensar da seguinte maneira, vamos pensar nisso daí como se fosse dinheiro. Imagina o seguinte, ó, que o meu produtozinho custa 90 reais, mas só que eu tenho só 48 reais. Quanto que eu preciso ainda para completar 90, certo? Então, olha só, eu vou escrever o meu x aqui, certo? O meu produto custa 90 reais. Eu fui lá e dei 48 que eu tinha no bolso. Fui lá e dei 48 que eu tinha no bolso. Quanto que falta para me comprar esse produto? Vai ficar faltando 42 reais. Eu posso pensar dessa forma, beleza? Então, esse meu ângulo bem aqui, ó, que é o meu ângulo x, ele mede quanto? 42 graus. Porque se eu somar 42 mais 48, tem que dar igual a quanto? Exatamente, 90 graus, né? Aqui vai 1, somando tudo dá 90 graus. Então, aqui é um ângulo de 42 graus, porque ele fala que são ângulos complementares, certo? São complementares adjacentes que estão um do lado do outro, beleza? A vantagem é que eu posso apagar sem esperar que vocês copiem. E vamos para a questão número 2. Se um ângulo mede 35, qual é o seu suplemento? Olha só a informação que ele me dá. Ele pergunta qual é o meu suplemento. Lembrando que, olha só, o suplemento é quando a soma dos ângulos dá 180 graus. Então, vamos desenhar um ângulo raso aqui, ó. Imagina que aqui é uma linha reta, certo? E aqui um ângulo raso ele é um ângulo de meia volta. Certo? Então, ele me fala que eu tenho um ângulo aqui, ó, que mede 35 graus, e eu não sei o valor desse outro ângulo. Aqui eu tenho a minha origem, aqui eu vou dizer que eu tenho o meu lado A, aqui eu vou dizer que eu tenho o meu lado B. Então, olha só, eu tenho que colocar um número no valor do x para somar com 35, que dê o valor de 180 graus. Então, olha só, eu sei que meu ângulo de 35 graus mais meu ângulo de x grau tem que dar quanto? 180 graus. Qual é o valor, qual é o número que eu coloco no lugar do x que vai dar 180 graus? Eu posso pensar da mesma maneira que eu pensei no item anterior. Olha só, eu tenho 35 reais, certo? Mas só que o produto que eu quero comprar custa 180 reais. E aí o que acontece? O rapaz lá da loja que eu quero comprar o produto, ele fala, não, me dá esses 35 reais e depois você me paga o restante. Então, o que você faz?
Você vai lá, certo? O produto custa 180, você paga para ele 35 reais. Você vai ficar devendo para ele para o próximo mês quantos reais? Vai ficar devendo ainda 145 reais. Então, olha só, então eu posso dizer que o valor que eu coloco, o valor do ângulo que eu coloco no lugar do x, que vou somar com 100, que vou somar com 35, que tem que ser igual a 180, vai ser o número 145. Porque 145 mais 135 forma o meu ângulo suplementar. E meu ângulo suplementar, ele dá o quê? 180. Beleza? Tranquilo? Fácil, é só pensar, é só montar o quebra-cabeça. Se eu tenho 35, certo? O meu ângulo é um ângulo suplementar, qual o valor que eu coloco no lugar do x que vai dar 180? O valor que eu vou colocar no lugar do x que dá 180 é igual a 145, porque 145 mais 135 dá exatamente igual a 180, beleza? Agora eu vou apagar, repetindo mais uma vez, é uma vantagem muito boa não ter que esperar vocês copiarem, beleza? Agora vamos para a questão de número 4. Questão de número 4. Ele fala, ó, um ângulo mede 120 graus. Qual a terça parte do suplemento desse ângulo? Vamos imaginar, olha só, o suplemento é 180 graus. Opa, agora ficou perfeito, né? Então, eu vou ter um ângulo assim, certo? Então, ele fala que mede 120. Então, eu vou ter aqui ó, um ângulo de 120 graus, certo? Eu sei que a soma desse ângulo com esse outro aqui tem que dar quanto? 180. Então, se eu tenho 120, certo? Eu tenho 120, vou somar, tenho 120 graus, vou somar com x graus, tem que dar quanto? 180 graus, porque ele está falando aqui ó, do suplemento. Qual o valor que eu vou colocar aqui, certo? No lugar do x que vai dar 180? Vai ser igual a quanto? A 60, né? Porque se eu colocar aqui, ó, 120 mais 60 vai dar igual a quanto? 180 graus. Então, eu sei que esse valor de x vale quanto? 60 graus, porque 60 mais 120 é 180, e 180 é o meu suplemento. Beleza? Mas a pergunta não é essa. Ele pergunta qual a terça parte do suplemento. Meu suplemento não é igual a 60? O que é a terça parte? Ele quer saber 1/3 de 60 graus. Então, basta eu multiplicar 1/3 vezes 60. Então, se eu multiplicar 1/3 vezes 60, não tem nada embaixo do 60, tem 1. 1 vezes 60, 60. 3 vezes 1, igual a 3. 60 dividido por 3 é a mesma coisa de 20. Então, a terça parte do suplemento desse ângulo é igual a quanto? A 20 graus. Se ele perguntasse a quarta parte, bastaria pegar 60 e dividir por quanto? Por 4, certo? Como ele perguntou a terça parte, eu fiz esses cálculos aqui para a gente lembrar um pouco de multiplicação de fração, mas ele pergunta qual a terça parte do suplemento? Bastaria eu pegar 60 e dividir por 3, que daria igual a 20 graus. Beleza, galerinha? Apagando agora. Vamos partir para a questão 5. Questão 5, a questão 5 aí. Ele fala o seguinte, qual o complemento de 11? Então, olha só, eu sei muito bem que é o seguinte, ó, vou ter esse ângulo aqui, certo? E o meu complemento, eu sei que é um ângulo de quanto aqui, ó, de 90 graus. Mas só que ele me fala que já tem quanto? 11 graus. E a soma desse ângulo com esse outro tem que dar igual a quanto? 90. Então, eu tenho que somar 11 graus mais x, que tem que dar quanto? 90. Se meu produto custa 90 reais, eu tenho apenas 11, eu preciso conseguir quanto para dar 90? Eu preciso conseguir quanto? 79. Então, esse ângulo aqui vai ser igual a quanto? A 79 graus. Por que 79? Porque 79
mais 11 dá quanto? Ó, 9 mais 1, 10. Aqui vai dar, ó, 8, 9, vai dar 90 graus. Então, o complemento de 11 é igual a quanto? A 79 graus. Compreendido isso daí? Bem fácil, né? Só um joguinho de troco. Quando eu falo de complemento, meu produto custa 90, eu tenho que conseguir o resto. Quando eu falo de suplemento, meu produto custa 180 e eu tenho que conseguir o quê? O resto. Isso aqui vai ficar 1000 vezes mais fácil quando a gente aprender a equação do primeiro grau, mas como a gente ainda não tem essa ferramenta, vamos trabalhar com essa ideia lógica, intuitiva de completar o tanto que falta para chegar na resposta. Sabendo que o suplemento, questão 6 agora aqui, a última para a gente finalizar essa aula, sabendo que o suplemento do ângulo AOB é 91, qual é a medida desse ângulo? Olha só, sabendo que o suplemento do ângulo AOB é 91, qual é a medida desse ângulo? A mesma ideia, ó, vou traçar uma linha reta aqui, eu sei muito bem aqui, ó, que quando eu falo de suplemento, ele está falando de 180 graus, e ele fala o seguinte, ó, que eu tenho um ângulo aqui, ó, que mede quanto? Eu tenho um ângulo aqui que mede 91 graus, e eu quero saber o meu suplemento desse ângulo bem aqui. Eu sei que eu tenho que somar 91 graus mais x graus, e tem que dar quanto? 180. Olha, se meu produto custa R$180 e eu tenho 91 para pagar, falta ainda eu conseguir quanto para comprar esse produto de 180? Então, quebrando um pouco a cabeça, vamos verificar, certo, que eu preciso aí ainda de R$89 para comprar o meu produto, que é igual a 180, beleza? Basta eu subtrair, ó, 180 menos 91, que vai dar igual a 89. Também podemos pensar dessa forma aqui. Porque se eu somar 91 mais 89, isso vai dar igual a 180 graus e chego na minha resposta. Belezinha, galera? A aula de hoje é essa. Muitíssimo obrigado pela companhia. E até a próxima. Qualquer dúvida, qualquer dificuldade, entre em contato comigo na plataforma Google Sala de Aula, que eu estarei sempre disponível para ajudar a todos. Muitíssimo obrigado e até a próxima. Fui!